Vamos lá. Será que agora tá funcionando? Vamos tentar agora. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Olha lá. Acho que a internet do padre ou a minha. Mas a minha eu tô em... Ah, agora Ótimo, foi. graças a Deus. Oi, Graças a padre. Deus. Sua Tudo bênção. bem? Deus abençoe. Tá todo mundo que tá entrando agora de novo, tá conseguindo ver ou tá travado? Isso, para mim tá tudo bem aqui. Pra mim também. Eu coloquei Santa Zélia e São Luís aqui para nos ajudar mais Ah, perto. melhor intercessão impossível. É, Vocação maravilhosa. deixa eu mandar aqui a live para algumas pessoas, enquanto o pessoal tá entrando. É, pessoal, deixa o pessoal entrar, que a gente entrou, saiu. Ai, que bom, tá ótimo. Tem gente mandando que tá bom agora. Oi, Cris. Ah, agora acho que vai. Agora acho que vai. É, Vamos conseguir. ótimo. Tá bom? Vou fixar o Tá tempo bom. aqui. Enquanto o pessoal tá entrando. Qual é a minha vocação, não é isso? Como descobrir a vocação, como podemos ajudar os nossos filhos a descobrir a vocação deles. Será que dá? Isso, Será que dá para ajudar? dá sim. Espera aí. Tá fugindo. Qual é a minha vocação? Vamos ver se a gente descobre nessa live. Qual é a sua... Então, vamos lá, padre. Vamos rezar então, né? Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Por intercessão do meu anjo da guarda, Santo anjo do Senhor, Meus irmãos, do guardador, se a ti me confiou a piedade divina, me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. amém. Amém. Então, boa noite a todos, né, que nos acompanham. Como a Luísa já falou, nosso tema é sobre vocação e para abrir o mês vocacional, né? Agosto é tido na igreja como mês vocacional. Para começar, né, é importante a gente lembrar que todos nós temos uma vocação, né? O Concílio Vaticano II lançou luz sobre esse tema, que já estava muito presente na doutrina pré-conciliar, por exemplo, do Opus Dei, de São José Maria Escrivá, né, da vocação universal à santidade, né, que todos são convidados, né, a viver essa radicalidade de vida de acordo com o estado que a pessoa escolheu, né, junto com Deus, para viver. Né? Então, a primeira vocação que nós temos que ter ciência, que todo mundo tem, nós não podemos abrir mão dessa vocação, é a vocação à santidade. E se nós não temos claro isso, qualquer busca pela santidade, qualquer busca pela vocação, ela vai ser frustrada, porque numa das perguntas que você me enviou, né, se não fizer a vocação, se é possível ser feliz, né? Eu já respondo a terceira pergunta que você me mandou, eu já respondo primeiro, né? Ela mandou uma pergunta assim, padre, é possível ser feliz não cumprindo a vocação? Eu já respondo não, porque a primeira vocação que nós temos é a santidade, e nós cremos que a única felicidade possível
é quando eu estou em união com Deus. Se eu não estou em união com Deus, eu posso ter uma felicidade que nós chamamos de fisiológica, né? Uma felicidade corporal, né? Que hoje até em comprimido se vende, né? Mas eu não vou ter aquela verdadeira felicidade, aquela satisfação no viver, né? Então, isso tem que estar claro, né? Que a minha vocação, Deus me chama, né? Para que eu seja santo, né? Se isso não tiver claro, a gente não pode dar o próximo passo. E o que é ser santo? É a configuração com Jesus Cristo. Pelo batismo, a Santíssima Trindade vem habitar em nossa alma, né? E o Espírito Santo ele nos move para que a cada dia mais nós sejamos imagem e semelhança de Cristo. E Cristo ressuscitado. E por que eu estou falando imagem e semelhança de Cristo ressuscitado? Porque mesmo ressuscitado, às vezes isso passa despercebido, né? Mesmo ressuscitado, ele tinha as marcas da paixão, Luísa. Quando ele encontra com os discípulos, ele mostra as mãos, né? Por isso que na missa, quando o padre fala a paz do Senhor esteja convosco, né? Para a gente ver as marcas do prego nas mãos de Jesus, né? Então, as marcas da paixão, né, foram levadas, né, para a ressurreição. Então, se eu quero me configurar com Jesus, eu tenho que trazer no meu corpo as marcas da paixão dele. Porque essas marcas, as marcas da paixão do Senhor, que são o meu passaporte, né, para o céu. Eu costumo dizer que quando a gente está sofrendo, tem aquela cena do filme da Paixão de Cristo, onde eles amarram a mão de Jesus, né, e puxam forte, né, para ir lá onde estava a marca, né, para crucificar, né, e aquilo, pelo filme, parece que foi uma dor imensa, porque deslocou um pedaço do músculo, com certeza, né, e eu falo, quando começa a doer, é o Espírito Santo que está nos ajeitando, né, na cruz que tem o nosso molde, né. Então, para que eu chegue ao céu, para que eu tenha comunhão com o Senhor, né, seja reconhecido como cristão, como um outro Cristo, e seja santo de fato, eu tenho que trazer essas marcas em mim, e essas marcas só me vêm através da cruz. Então, pode falar. Não, é porque o senhor está falando uma coisa tão bonita que então já cai por terra aquela ideia que muita gente tem que vocação só vale para padre. Isso. Ah, vocação, é só vocação sacerdotal? Não, Uhum. Uma pessoa volta para Deus. Se viemos Uhum. Deus, temos Uhum. a vocação de retornar para Ele. De que forma? Aí que é a descoberta. É a vocação específica, né? Mas eu queria falar um pouquinho de vocação de maneira geral ainda, Tá. para a gente preparar bem esse terreno, né? Uhum. Então, todos nós temos essa vocação. Vocação vem do latim vocare, né, que significa chamado. Um chamado que o Senhor nos faz. E esse chamado é sede santos como eu e o Pai somos santos. Então, esse chamado que o Senhor nos faz é o primeiro chamado que nós temos. Aí eu compreendi que sou chamado à santidade. Agora eu compreendi que para ser santo é necessário me configurar com Jesus e com Jesus crucificado, né? Com essas marcas da paixão que abrem as portas do céu para mim. Aqui nós estamos fazendo live por uma empresa de turismo, né? As marcas da paixão é o visto que me permitem entrar na pátria celeste, né? Aqui é a nossa pátria passageira, né? A nossa verdadeira casa é o céu, né? Então esse retorno para casa nos dá esse visto de entrada na nossa casa, é as marcas da paixão em nosso corpo, é a cruz. E por que eu estou focando muito nessa questão da cruz? Porque hoje nós temos uma mentalidade, né, que foi nos passada. A igreja está no mundo. Né? A igreja está no mundo e acaba. Os membros da igreja estão no mundo, seja padres, leigos, freiras, né? Então, toda espécie de ideologia, de pensamento pode nos contaminar o tempo todo, né? O tempo todo. E uma dessas ideologias, desses pensamentos que nos contaminaram, foi uma palavra que é até o nome de um programa agora, né? Chamado bem-estar, né?
Essa palavra bem-estar, ela entrou em nossa mentalidade, né? E isso nos impede, né, de cumprir de fato a vocação que o Senhor nos chama. Porque se me custa, eu acho que não é a minha vocação, né? Porque vocação é eu ter bem-estar, eu ter comodidade, e não é isso. Vocação é cruz. Toda vocação é cruz, né? Se eu não tenho isso certo, eu vou ser uma pessoa frustrada no casamento, eu vou ser uma pessoa frustrada no convento, eu vou ser um padre frustrado, porque eu vou começar a murmurar. Por que que eu não tenho felicidade aqui? Ou uma certa estabilidade aqui? Então, nós temos que perder um pouco dessas ilusões sobre esta vida e nos lembrar a que o Senhor nos chama, né? Que é a nossa configuração com Ele. Tendo claro isso, aí nós partimos para uma vocação específica. Deus quer que eu seja santo, que eu tenha as marcas da paixão de seu Filho também em meu corpo, mas aonde Ele quer que eu seja santo? É aquilo que nós chamamos de vocação específica, que nós temos, a rigor, a vocação sacerdotal, a vocação, né, religiosa celibatária e a vocação matrimonial, né? Então, a Mas rigor, pode falar, pode falar. que tem a ver com o que o senhor está falando. Mas aí a pessoa pensa, quem entrou na live agora, ah, então Deus não me quer feliz, né? Não, ele quer feliz. Exatamente pela vida eterna, para todo sempre, não é verdade? Ele não quer uma Uhum, felicidade passageira. uhum. Eu tinha guardado isso mais para o final da live, né? Ah, Mas tudo bem. Não, vou falar, né? O Espírito Santo ele vai conduzindo, né? É, é possível ser feliz nessa terra. Não aos moldes que nos são passados, não os modelos de felicidade que nos são passados. Eu, eu me considero muito feliz. Eu me considero muito feliz. Eu tenho 2 anos e meio de padre. Se eu tive 2 momentos de alguma tristeza ligados a uma decepção bem específica, foram muitos, né? O resto, esses 2 anos e meio, eu só tive momentos felizes, alegres. Assim, é lógico. Se perguntar se eu tô cansado, eu tô cansado. Hoje eu tô cansado, tô fazendo essa live cansado, né? Quarta-feira eu dei uma aula online do curso de teologia que eu tô dando, né? Eu dei, às vezes a ideia até fugir de tão cansado que eu tava. Mas eu tô feliz, né? Você deita à noite aqui, eu tô no meu quarto aqui, né? Por isso que eu apontei pro lado, né? Você deita, eu deito e tô feliz, eu tô feliz. Eu sou humanamente realizado, está né? cumprindo a missão, a vocação que Deus É, lhe revelou. que está humanamente realizado e humanamente feliz, né? Não significa que não tenha cansaço, choro, suor, lágrimas, sangue, né? Tem isso. Mas, apesar disso, eu sou feliz. Tem um cântico antigo, eu estou revisando um material de catequese que eu tô preparando aqui para a diocese, eu sou coordenador diocesano da catequese, aí na catequese infantil está ensinando às crianças um cântico muito antigo, né? Que diz assim, o meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Qualquer psicólogo contemporâneo que segue esses psicólogos contemporâneos não entendem isso. Vai falar que a gente é masoquista, né? Assim, a alegria, tá sentindo prazer na dor, não é isso. A dor é dor. A dor tem que doer, né? Senão não é dor, né? São João da Cruz diz que amor só é amor quando dói, né? Mas Então, também, né? é Os santos entenderam isso. isso. Então, assim, é possível ser humanamente feliz e não perder essa felicidade. Uhum. Pensei um exemplo aqui rapidamente, né? É, todos nós, né, podemos, se não somos diabéticos, tomar algum doce, né? Eu gosto muito de, por exemplo, paçoca. Eu gosto muito de paçoca, né? Mas se eu estiver com diabetes, com pico glicêmico, etc, 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 eu vou ter que abrir mão daquilo, né? Para que eu possa ter outros prazeres na vida, né? Continuar com saúde, visitando minha família, pregando a palavra de Deus. Então eu abro mão daquele prazer específico para que eu tenha outras espécies, né, de prazer.
aqui nesta vida, se nós queremos saborear o verdadeiro prazer, que é gozar da presença de Deus no céu, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, né? E quando eu faço isso, eu não sou infeliz, né? Eu não sou infeliz. Teresópolis é uma cidade pequena, né? Eu sou vigário aqui em Teresópolis. Eu acho que tem 130 mil habitantes. Mas muita gente muito rica do Rio de Janeiro tem casa aqui. Uhum. E a gente acaba atendendo essas pessoas também, né? Então, eu lido desde mendigo, né? Hoje tem cesta básicas para 3 pedintes, né? Que aqui na paróquia é o tempo todo gente pedindo. E lido com pessoas milionárias também, que chegam em Teresópolis de helicóptero, né? A tristeza permeia a vida do que veio pedir a cesta básica, desde que veio de helicóptero para Teresópolis. Porque a alegria, de fato, ela não se compra, a verdadeira alegria. Eu posso ser um rico, muito feliz, porque eu sirvo do dinheiro. Não, é isso mesmo, né? Eu não sirvo o dinheiro, né? Eu me sirvo do dinheiro para mim e para as pessoas que eu quero ajudar, e eu sou muito disponível. E eu posso ser um pobre extremamente mesquinho e fechado na minha pobreza, né? Não ser só pobre financeiramente, mas ser pobre humanamente falando. Então, não é no ter que está a felicidade. Eu falo isso com toda certeza, porque eu atendo muitas pessoas, né? Meu confessionário, graças a Deus, é muito frequentado. É na entrega a Deus que a gente acaba recebendo. Isso. Aí nós voltamos aqui na questão da cruz, né? Quando eu me oferto, como Jesus falou no Evangelho de João, ninguém tira a minha vida, eu a oferto livremente. Quando eu entendo isso, que quanto mais eu oferto, mais eu recebo amor, eu encontrei a forma da felicidade que coach nenhum, psicólogo nenhum vai me ensinar. Quem me ensina isso é Jesus Cristo, né? Não precisa fazer imersão, não precisa pagar milhões aí para repetir o básico, né? Se você sai do centro da sua vida, você não é mais o centro da sua vida, mas você coloca como centro da sua vida a minha entrega a Deus e ao próximo, aqui está a fórmula da felicidade. Você vai ficar cansado, vai ficar triste, decepcionado, mas você vai saber que valeu a vida, não valeu nem a pena, né? Valeu a vida. Você está almejando um prêmio maior, né? Isso. Eu Né? acho que assim, para a gente entender, assim, ver se é o certo, assim, que eu estou pensando. É como um atleta. Ele se priva de comer diversas coisas, guloseimas, deliciosas, que dão um prazer imediato, não é verdade? Se priva, às vezes, de situações sociais, né? Que vai até mais tarde, porque ele precisa dormir mais cedo para ter energia no seguinte, para treinar, né? Porque ele vai ter que... E não é um treino de um dia, né? É um treino repetitivo. Até o dia que vai chegar lá a competição e ele vai tentar mostrar que ele conseguiu aprender ao longo do treino ser vencedor. E aí, quando ele chega na reta final, ele pode saborear a vitória. E olhar para trás e falar, nossa, valeu tudo a pena. E faria tudo de novo, vou para outra Olimpíada. Não é assim? Só que o nosso caso, né, da nossa vocação, a gente não vai almejar mais nada, né? A gente já vai estar pleno mesmo. E eternamente. Isso. Então, a vocação é a maneira que eu me realizo também enquanto pessoa. Um outro problema que eu acho é confundir vocação com profissão, né? Eu acho que tem uma ligação entre vocação e profissão, só que é bem inferior, né? A profissão eu posso ter alguns dons que me dão mais facilidade em ser médico, advogado, professor, né? Algum artista, eu posso ter algum dom, né? Para isso. Só que vocação é uma coisa mais elevada do que a profissão, né? Às vezes eu atendo o meu público, a maioria é jovem, né? Eles vêm aqui, né? Jovens e casais, muitos casais também, né?
Padre, eu estou em dúvida entre direito e enfermagem. Eu gostaria de saber qual que é a minha vocação. Eu falei, tá errado, né? Você não... Primeiro tem que saber de fato qual que é a sua vocação, né? O que Deus te chama. Depois você vai pensar em profissão, né? E eu acho profissão uma coisa muito relativa, muito relativa. Eu vou pegar o exemplo do meu pai, né? O meu pai nasceu na zona rural, lá em Minas Gerais, né? E com 15 anos ele mudou para a cidade para terminar o ensino médio e trabalhar, né? Então ele trabalhava de manhã e à tarde numa quitanda de frutas, né? Lá em Minas fala quitanda, não sei como que o pessoal fala aqui, né? É um lugar onde vende frutas, Hum, verduras, né? é. É. Aí, e à noite ele estudava. Depois ele fez técnico em contabilidade, começou o seu escritório e depois fez a faculdade mesmo em contabilidade. Mas ele sempre me falou o seguinte: eu sou contador não porque eu gosto, assim, não tenho prazer em ser contador, sentar e pegar Uhum. uma empresa, ver a parte fiscal, a parte do departamento. Não tenho prazer nisso. Mas eu vi que era o caminho que eu poderia dar uma vida melhor a você e a sua irmã. Porque se eu pudesse oferecer o que eu ofereço vocês trabalhando na roça, eu voltaria para a roça. Eu falei, pai, mas para pegar enxada? Ele para pegar enxada, né? Eu gosto, é o que eu gosto. Tanto é que chega sábado de manhã, meu pai não trabalha no escritório dele, não abre dia de sábado, ele entra no carro e vai pro sítio, né? E domingo a mesma coisa, e durante a semana, se acabou um pouco, ele tá lá no sítio, né? Uhum. Então, assim, a profissão é mais como um serviço, um meio de subsistência, do que de fato um lugar onde vai estar o meu coração. É lógico, aqui fazendo a minha profissão da melhor maneira possível, né? E aqui a gente pode ir para a questão dos pais ajudarem os filhos a descobrirem a vocação, né? É, toda criança, né? Se tá muito embolado, você pode parar, perguntar, tá? Não, tá ótimo. Tá? É, toda criança, se o pai é um pai razoável, o menino ou a menina, né? Não vai querer, a menina vai querer imitar a mãe e o menino vai querer imitar o pai, né? Deus É, então, semelhante, né? é. Então, se o pai pode ser um gari ou ser um grande empresário, um bombeiro, a criança vai querer seguir a profissão do pai se ela tem admiração, né? Eu queria ser contador, né? Quando eu comecei a trabalhar cedo com meu pai, com 10 anos. Eu acho que não vai ser processado, não, né? Acho que já deu bastante tempo, né? O crime já prescreveu, já, né? Eu falei com meu pai assim: eu não quero estudar. Ele, tudo bem, eu vou te ensinar a trabalhar então, né? Com Ah, 10 para 11 anos, eu comecei a trabalhar no escritório dele, né? Fazendo uhum. coisinha boba, lavando banheiro, essas coisas assim que eu poderia Mas fazer naquela idade, né? Oi? mais para acompanhar o seu pai, né? Isso. Qualquer outra coisa. Quando eu comecei a ir na prefeitura e conversar com o gerente de banco, novo, com 13, 14 anos, né? E eu vi assim, Luísa, eu vim trazer um documento e tal, é do Magno Contador, né? Aí o Uhum. cara falava assim, do Magno eu não preciso conferir. E já carimbava, eu falei, quem é este Magno que tá todo mundo, o pessoal tem essa confiança? É meu pai, eu quero isso para mim também, É. né? Eu quero copiá-lo, né? E a mesma coisa, né? Se meu pai fosse pizzaiolo, né? Pessoas, nossa, já experimentou a pizza que o Magno faz? E quando eu querer Melhor aquilo forma, também. né? A gente tem que fazer a profissão da melhor forma possível, né? Aquilo que eu falei com profissão enquanto serviço não é desmerecendo a profissão. Eu tenho que ser o melhor profissional que eu conseguir ser na área que eu estou trabalhando, né? Até É, a vocação da própria isso. pessoa, né? E no caso Uhum. do pai, a vocação dele foi o matrimônio, né? O matrimônio, isso. Filhos. É. Então, ele sendo uma pessoa, né, que as pessoas confiavam, fazia bem o trabalho dele, Uhum. desenvolveu maravilhosamente bem a Uhum. vocação dele, né? Porque Uhum. os filhos admiravam ele, né? Uhum. Então, mas isso acontece com a maioria das pessoas, né? Em maior ou menor grau, né? Se o pai é um pai razoável, né? Nenhum pai maluco, né?
Se o pai é DJ, a pessoa fala assim, eu quero ser DJ, né? Ela quer seguir o caminho do pai ou da mãe, né? E isso, às vezes, pode confundir um pouco a vocação, né? Graças a Deus, o meu pai nunca me pressionou. Vai ter que seguir a minha carreira, né? Tanto é que eu fiz vestibular para física, psicologia, eu queria fazer vestibular de engenharia aeronáutica no ITA, né? Eu fui atirando para tudo quanto é lado, assim, né? Eu sabia o que eu queria, né? Mas eu quis atirar, né? E essa admiração que o pai tem que trabalhar e a mãe tem que trabalhar na criança, que essa admiração ela é boa, né? É saudável, faz bem para a criança. Só que a criança tem que trilhar o caminho dela, né? Tem que trilhar, não só ligado à profissão, né? Mas também aquilo que Deus a chama de fato, né? Que é a vocação. E como que isso aconteceu comigo, né? O meu mundo lá nós somos família de descendência italiana, né? Então é família com meu pai tem 6 irmãos, né? Eu tenho 18 primos, aquilo. Todo final de semana na casa da minha avó, todo mundo falando alto com passarinho, com cachorro, né? No sítio, em comidaria, o tempo todo assim. Então meu mundo era aquele, né? Nós não éramos, não somos ricos, né? Todo mundo trabalhador e tal, né? Mas quando eu comecei a abrir mais um pouco o meu leque, eu vi que a maioria das pessoas não tinha essa experiência de família que eu tinha, né? Principalmente quando eu comecei a lidar mais com as pastorais da igreja, né? Eu nasci num bairro de periferia chamado Santa Terezinha, o bairro, né? E numa novena, eu quase não ia na capela do bairro, ia mais na matriz para ajudar. Mas na novena eu quis fazer a novena que ficava no alto do morro e eu subia todo dia a pé, né? Meus pais sempre confiaram muito em mim, graças a Deus, com 10, 11 anos. E eu comecei a escutar a Santa Teresinha falar de um amor, né? Que depois do Evangelho os padres liam um trecho de História de uma Alma, né? De uma experiência com Jesus, e eu olhava o bairro que estava ao meu redor, eu dizia assim, olha, não, eu não vejo esperança muito na política, né? Eu falar que eu vou ser um bom pai para ter filhos que vão mudar o mundo, isso demora muito. E Santa Teresinha fala muito que ela tinha pressa, né? Eu falei, o jeito que eu tenho de atingir e levar isso que ela está falando dessa experiência é o sacerdócio, né? Então, ampliar os horizontes dos nossos filhos ajuda, né, que eles pensem na vocação, né? Apresentando bons sacerdotes para eles fazerem amizade, boas freiras, até mesmo, né, aqui talvez tenha uma pessoa com a família um pouco desfigurada, né? Assim, olha, aqui, sei lá, se tiver alguma mãe solteira, né? Seu pai nos abandonou, mas há uma família que nós devemos seguir, que é a Sagrada Família de Nazaré, né? Entendeu? Então, Então, realmente seria, desculpa, padre, só para quem está entrando poder ir amarrando, né? Então, resumidamente, se os pais dão a fé desde o início, ainda que não sejam os pais, a família já tenha certa dificuldade, seja só uma mãe solteira, né? Se ela dá a fé para o filho, ela está dando um amadurecimento para essa criança, para ela vir a saber como é o ela no mundo, né? Como que ela deve, como ela enxerga a personalidade, vai se formar a personalidade dela no mundo, porque a fé amadurece ela, não é isso? A fé, como eu disse, faz a gente sair do centro, né? A gente sai um pouco do centro e coloca o outro, né? O totalmente outro, que é Deus, e os outros que Deus coloca na nossa história, né? Então, isso deveria ser aprendido desde cedo, né? Eu tô lembrando aqui o livro de catequese que eu tô ajudando a fazer, né? Logo no começo a gente coloca isso, né? Que eu tô aqui para servir a outra pessoa, né? E isso o pai tem que ajudar, né? E como que os pais ajudam isso, né? Se vocês são pais novos ainda, têm a possibilidade, sejam generosos no número de filhos, né? Você é padre, não posso dar 10 filhos, né? Mas não tenha um só também, né? Eu não sou psicólogo, não estou em teorias
psicanalíticos nenhum sobre isso, né? Só que quando você tem outro irmão, você aprende logo. Em casa tem que dividir. Dividir a atenção dos pais, dividir o dinheiro dos pais, né? Assim É, mais, né? é, então, assim, isso faz parte, né? Então, para que ele descubra a vocação dele também. Que toda vocação verdadeira, ela não é egoísta, né? O homem e a mulher no casamento, eles têm que ter um pouquinho de vida sacerdotal também, de sacrifício um pelo outro, de esquecimento de si, Acho né? que todo dia, né, padre? Porque se um só pensar em si, não é Uhum. casamento, mas é separação, porque cada É. um em si não tem como estar unido, né? Eu atendo muitos casais, né, que chegam já aqui na tábua da beirada, né? E quando eu começo perguntando da vida financeira deles, né? E assim, quando a pessoa fala assim, nós temos nossas contas tudo dividido meio a meio, eu já acho muito estranho, né? Nada contra quem faz isso, mas eu acho que isso é um sintoma, né? No casamento não pode ter mais o meu, né? Igual como sacerdote, eu não tenho mais o meu tempo. Segunda-feira, entre aspas, é o meu dia de folga, né? É o meu domingo, né? Mas segunda-feira eu fiz 1 hora de adoração ao Santíssimo publicamente, rezei o terço, oração da liturgia das horas, celebrei a missa publicamente. Antes da missa chegou uma mensagem pedindo uma unção dos enfermos no hospital. Eu não poderia dizer assim, não, é meu dia de folga, eu não vou no hospital, né? Até o livro que eu terminei de ler agora do Futon Shin, que está aqui, Ah, eu amo ele. O sacerdote não se pertence, né? Mas não é somente o sacerdote que não se pertence. Marido e mulher também não se pertencem mais, né? Entre aspas, é propriedade. Assim, me entendam bem se tiver alguma feminista vendo aí, né? Mas um é propriedade do outro, né? E como propriedade eu cuido, né? Como propriedade eu dou atenção, né? O maior É meu, né? É meu corpo. O outro é o meu corpo no casamento, né? e aí eu quero chegar, padre, no seguinte: ainda que a pessoa descubra, tá? O senhor falou, eu descobri que a minha vocação era ser padre para levar o maior número de gente possível. É assim que eu vi que eu ia conseguir, né, realizar e saciar esse desejo que eu tinha de pressa, né? Uhum, Deus colocava no senhor. Ainda que o senhor tenha descoberto isso, essa vocação, e uma outra pessoa tenha descoberto a vocação do matrimônio, se ela, ao descobrir, não tiver desenvolvido, os pais não tiverem ajudado a essas pessoas a desenvolverem um bom caráter, né? Ou seja, uhum, bons hábitos, elas uhum, podem acabar se frustrando, porque uhum, sem esse costume, né, as virtudes não aparecem, né? Então, na prática, vamos botar assim, o que eu quero chegar. O pai e mamãe que não conseguiu florescer no filho, tá? Eu tenho meu filho pequeno, né, um menino. E vamos supor que ele cresça e ele veja que a vocação dele é matrimonial. Se uhum, eu não conseguir formar nele um bom caráter que ajude a florescer as virtudes nele, as boas obras, a virtude da fortaleza, por exemplo, né? Que é a vontade em querer, me corrija se eu estou errada, tá, padre? uhum, Que é a vontade em querer realizar, né, boas obras, né? Por exemplo, ele está num casamento e ele não tem vontade, não se interessa em querer ajudar a esposa a descobrir como lava roupa, liga a máquina de lavar. Tá entendendo? É uma pessoa entendi, que não entendi. desenvolveu as É. virtudes, Uma os pessoa pais, assim, tá? uma Ainda pe... que esteja no casamento, ele vai se frustrando, porque ele não Uhum, aprendeu a se doar. As virtudes, na uhum, verdade, elas vêm para acabar com os vícios, as más inclinações, que uhum, atrapalham uma vida a dois. E o padre, ainda que pense que é um, na verdade, ele é uma vida em comunidade, né? Então, uhum. não desenvolve aquela vocação. É. Estou errada? Isso, não, tá certíssima. Nós, sacerdotes, temos a graça de passar pelo seminário, né? Que nos Uhum. ajuda a formar melhor o caráter. Só que o seminário não cura mau caratismo. Se o sujeito entrar ali mau caráter
e por algum desígnio da providência de Deus ele chegar a ordenar, ele vai ser um mau caráter. Ele pode ter até uma maquiagem de bom padre, mas ele vai ser um mau caráter, né? É muito fácil, e as redes sociais, infelizmente, ajudam nisso, é muito fácil você parecer bom. É Uhum. muito fácil, né? É muito fácil você admirar as pessoas, porque o Instagram ele foi criado para ser uma vitrine, né? Uhum. Tanto é que o foco dele é foto, não é texto, né? Uhum. Então é muito fácil a gente se iludir, né, com essas aparências e pensar que a pessoa não tem luta, né? E pensar que a pessoa construiu aquilo do nada, que não teve esforço, né? Então essa formação do caráter, por isso que a vocação familiar é tão nobre, né? Ela acontece principalmente em casa, né? E ela nunca pode parar, né? Mesmo depois de sacerdote, mesmo depois que eu sou casado, eu não posso estagnar, parar. Eu tenho que continuar perseguindo as virtudes, né? Eu não posso parar. Porque se eu parar na vida espiritual, né, o Fulton Sheen repete isso muito nesse livro, na vida espiritual, quem não progride, regride, né? Então eu tenho que continuar, né? E a vida espiritual é uma vida de morte, tem que continuar morrendo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, para viver, né? Morrer para viver, E né? isso que eu ia falar, que no final a gente acaba se doando, por exemplo, na minha experiência de casada, quanto mais eu tento me doar, na verdade, mais eu ressuscito. Vamos Uhum, botar assim. Eu uhum, encontro a ressurreição dentro de mim, né? sim, Porque eu encontro a alegria. Eu encontro a alegria no servir mais do que naquela. É, do que no egoísmo, não é? De procurar uhum, só o meu bem-estar, porque no fundo, é uma mentira. Essa procura uhum, pelo seu próprio bem-estar vai trazer, como o senhor estava explicando, uma frustração. uhum, Né? Então, agora, os pais que não ajudaram os filhos a amadurecer a fé, não ajudar os filhos nessa construção dos bons hábitos, né? Ou seja, das virtudes, essas pessoas, esses adultos, ainda que casem ou se tornem padres, ainda que tenham a vocação, o senhor falou assim, o padre é um mau padre. Às vezes ele tem a vocação, ele teve aquele momento, né? uhum, Deus revelou para ele, mas ele não sabe como lidar com aquilo. Ele ainda não uhum, aprendeu a se doar por inteiro. uhum, Ele uhum, só aprendeu a sentir o amor de Deus, mas e o dar, né? uhum, uhum. É. Agora, só para não. A gente está falando assim de uma vocação de uma maneira muito geral, né? Como que o discernimento vocacional se dá, né? Primeira coisa é a pessoa ter uma vida espiritual, né? Aquilo que é básico. Confissão mais frequente possível, né? Tem padre que está mandando eu parar de falar isso, né? Mas eu tenho que continuar falando assim. Eu acho que a confissão deveria ser semanal, quinzenal, não mais do que isso, né? Mas de A 15 em gente 15 na dias. hora, né? De 15 em 15. Não, toda hora também não. Não é assim também não, né? É de Eu 15 me em 15. sinto assim. De 15 em 15 dias, pelo menos, né? Buscar a confissão, né? Ter oração da manhã, oração da noite, oração do texto. Ter uma vida espiritual, alimentar o seu espírito. Não tem como você ouvir a voz de Deus, né? Se seu ouvido está cheio de outras coisas, né? Procurar ajuda especializada, né? Com um sacerdote, uma freira, né? Algum casal experiente que talvez ofereça esse serviço na paróquia, né? Tentar se envolver com algum tipo de apostolado, né? Isso ajuda também, né? Ser coroinha, ajudar na catequese, alguma coisa, isso ajuda no discernimento também, né? E ter claro que repito, né, toda vocação é cruz, né? Uma vez, conto um fato engraçado aqui, né? Uma criança é muito sincera, né? Estava na catequese, né? E falando sobre a vocação matrimonial, né? Sobre como que é belo que papai e mamãe se juntaram, né? E Deus abençoou, e etc, etc, etc. E Deus, desde o paraíso, quis isso para eles, né? Não é bom que o homem fique só. Fui falando, fui falando, fui falando. E a criança logo assim, padre, e o senhor? Né? Se o matrimônio é tão belo assim,
E o senhor, não era padre, não era seminarista, né? Era seminarista. Eu falei assim, eu namoro com a igreja, né? Eu falei assim, como que o senhor faz? O senhor beija a parede, né? A parede da igreja, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez tenha algum jovem, né, que está nos vendo, e eu sei de muitos que têm vocação sacerdotal, eu vejo, né, a gente vê, tem sinais claros, mas está com vontade de namorar. O padre que quis ser padre não quer dizer que ele não tinha vontade de namorar, ele abre mão desta vontade. O texto bíblico é claro, não é bom que o homem fique só. Né? Mas o padre abre mão dessa vontade, ele sacrifica essa vontade para que ele possa ter 100 vezes mais, como Jesus falou. Pai, mãe, filhos, né? Então, assim, eu tenho um desejo de ser padre, eu acho que é uma vocação, mas ao mesmo tempo eu vejo a Mariazinha ali na paróquia, né? Ela está sempre no grupo jovem, eu estou apaixonado por ela. E será então que eu não tenho vocação para ser sacerdote porque eu tô... Não, não é isso, né? Não é isso. Então, o que o senhor está falando é dar uma vida de oração ao seu filho em casa ajuda ele a discernir melhor sobre a verdade da vocação dele. Isso. Né? Ele vai amadurecer. Uhum. Aí eu penso assim, é que nem um bebê, tá? Eu tô lidando muito com bebê, né? Então, um bebê, né? Meu filho de 10 meses, ele não tem o amadurecimento necessário para não colocar a mão na tomada. Ele não entende que ao escolher colocar a mão na tomada, ele vai se queimar, né? Então, cabe a mim, mãe, amadurecê-lo, né? Para que ele faça a escolha correta. E no âmbito espiritual, seria amadurecimento dando a fé, né? Diariamente. Porque quando a gente não dá a fé diariamente, na verdade, a gente está matando, às vezes, uma vocação belíssima, né? Tanto para vida religiosa ou matrimonial, que ela pode escolher bem, né? Eu diria para os pais com muita tranquilidade, não se preocupem, num primeiro momento, com a vocação específica dos seus filhos. Será que meu filho vai ser médico? Se vai ser advogado? Se vai ser pai? Se vai ser... Não se preocupem em ele ser um bom homem, né, uma boa mulher, que ele tenha os princípios, né, da moral bem claros no seu coração. Não quer dizer que ele não venha errar, né? Por isso ele vai errar e por isso que Deus nos deixou o sacramento da confissão, né? Mas se preocupe de formar ele bem, né? Que se ele tiver que morrer com 15 anos, como o Carlos Acuti, né, que eu estou devotíssimo dele, ele vai ser santo. Se preocupe com isso, né? Se preocupe com isso. Você não fica fantasiando a vocação do filho demais. Quando ele estiver lá para a adolescência, que ele tiver mais razão, né, e começar a pensar e conversar sobre isso, né, aí sim é o momento. Novo, deixa ele falar que ele vai ser padre, que ele vai ser bombeiro, que ele vai ser catador de lixo, que ele vai ser astronauta. Deixa ele falar o que ele quiser nesse sentido. Só corrija se ele falar que vai ser bandido, né? que ele quer ter 10 mulheres, aí corrija, né? Então, assim, a santidade é a única força capaz de transformar este mundo. Então, ensine os filhos a serem santos. Que se eles buscarem a santidade, eles vão ser santos sacerdotes, santos pais e mães de família, santas freiras. Ensinem a santidade os filhos, né? É isso que importa, e de a vocação verdade. vai florescer naturalmente, né? Vai florescer, vai florescer. Há uma música antiga, bem antiga, da Renovação, que dizia assim: eu não queria vir, eu não queria seguir, mas o Senhor veio e veio me chamar. Né? Quando ele chama, ele vai dar um luzeiro à pessoa, assim, não vai ter como a pessoa ter dúvida, né? Quando a pessoa busca de verdade, né? Não ter dúvida não significa que não vai ter crises, né? Que não vai ter dificuldades, né? Mas, assim, é isso que eu quero, né? Eu vou contar aqui, padre, rapidamente, que já está acabando. Pode falar. Como eu descobri que a minha vocação era para o matrimônio. Isso que o senhor falou, ele vai dar luzes, né? E minha mãe sempre me ensinou, né, que a melhor forma da gente conversar com Deus é abrindo a Bíblia.
né? Porque ali é a palavra de Deus, então ok, né? Ela me ensinou isso, então eu levei isso para descobrir a minha vocação. E eu tinha voltado da Itália, eu tinha feito intercâmbio, né? Trabalhando com turismo, acabei, né, indo fazer o intercâmbio para aprender italiano. No que eu voltei, eu tinha 23 anos e eu queria saber de verdade. Eu sempre pensei que eu fosse casar, mas eu queria saber de verdade se aquela era a minha vocação. Porque eu via que, assim, para eu poder casar, eu tinha que casar nos moldes do que eu acreditava, né? Então Deus tinha que me mostrar essa pessoa que seria capaz de namorar comigo conforme as leis de Deus, conforme Deus me havia mostrado, né? Então eu falei assim, bom, se a minha vocação for matrimônio, ele vai me mostrar na Bíblia. E ele vai fazer surgir essa pessoa, né? Por quê? Se é a vocação, Deus tem que dar um jeito disso acontecer, né? Se você se entrega para ele. E sabe, padre, eu lembro até hoje. Eu abri a Bíblia em Sara e Tobias. E naquele momento, tem até hoje lá na minha Bíblia, eu falei assim, bom, Senhor, já que a minha vocação então é o matrimônio, eu não conheço ninguém assim que suscite em mim esse desejo de casar, né? No momento eu não conheço. Mas eu não quero casar tarde. Então, o Senhor vai me mostrar. E fiz um trato com ele, porque Deus é uma pessoa, ele é real, né? São 3 pessoas, né, na verdade. Então, eu fiz um trato com ele e fiz até uma listinha ali para identificar as características e tal. Apresentei a Deus e pedi que ele me mostrasse essa pessoa que viesse da internet, viesse de qualquer lugar. Não importava. Mas que me pedisse em namoro, sem tentar me beijar, sem nada, que fosse 100% vindo dele. E você sabe que uma semana depois eu conheci meu marido e foi conforme eu havia combinado com Deus. E eu falo assim, tem dúvida? A minha experiência foi essa, é conversar com ele direto na palavra. Ele vai te responder. Tá tudo ali, tudo já foi revelado, tudo já foi dito, tudo já foi escrito. É apenas uma relação que tem que ser mantida, né? Isso, isso. Então, assim, o Arthur colocou assim, quando Deus chama, ele nos sustenta, né? Deus não dá um fardo maior do que a gente conseguiria carregar, né? Então, assim, sempre, a Santa Teresinha tem uma frase que, às vezes, o meu dia, o dia a dia do padre, ele é muito confuso, né? A gente vai enterrar uma pessoa, batiza outra, aquele casal que se acompanha, que está com problema, é muita coisa, né? Informação. E a gente, muitas vezes, vai assumindo, né? E se tivesse um psicólogo, não pode assumir. Não, tem que assumir, eu tenho que redimir essa dor junto com a pessoa, né? Mas ela tem uma frase que é assim, de minuto em minuto se suportam grandes dores, né? Então, assim, se você está vivendo a sua vocação, né? Talvez tem algum seminarista vendo aí, né? Que pode estar difícil, N motivos que vão aparecendo, né? Para fazer desistir da vocação, lembra disso. De minuto em minuto se suportam grandes dores, né? Nós não fomos criados para o conforto, fomos criados para ter uma vida grande, né? Para estarmos junto com Deus no céu, né? Custe a custe custar, né? Temos que estar junto com Ele. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu quis falar de uma vocação de uma maneira geral, porque seria irresponsabilidade minha dar um caminho de discernimento numa live, né? Olha, faça 3 genuflexões no sacrário, procure um acompanhamento, né? Enriqueça o seu imaginário, né? Leia a história de santos padres, leia a história de santos casais, né? Imagina, eu vou querer ser como Santa Zélia e São Luís Martin, né? É isso que eu quero para mim. Eu vou querer ser como o Padre Pio, né? É isso que eu quero para mim. Eu vou querer ser como Santa Teresinha. É isso que eu quero para mim, né? Lê sobre os santos e enriqueça o seu imaginário para você saber
o que escolher, né? São os nossos heróis, né? Vão É, inspirando a gente, né? isso. Eu gosto de filme de super-herói, né? Mas quando lançou os últimos Vingadores, né? Fiquei muito bravo porque o pessoal ficou tudo comovido com a oferta do Homem de Ferro e tal. Falei, isso que é uma cambada de trouxa. Nós temos uma pessoa que é Deus, que se ofertou por toda a humanidade real. Ali é um filme, né? E você via no cinema, eu fui muitas pessoas chorando, né, com aquela cena e tal. Nós temos Deus que morreu por nós, né? De verdade. Não foi uma brincadeirinha que acabou a filmagem, né? A filmagem e voltou ao normal, né? É uma história real, né? Então, assim, quando a gente tem acesso a essas histórias reais de homens e mulheres, né, que tiveram lutas. Atualmente eu estou lendo aquele livro Vermelho e o Negro, né, um livro de literatura francês. E lá tem um rapaz que quer ser seminarista pelos motivos errados, né? Ele queria ser seminarista para ser rico, para ter influência, para fazer amizade com as famílias poderosas, né? É literatura, né? Mas a gente sabe que pode ser isso também. Muitos podem ser movidos por isso, né? Mas eu não quero isso, porque o que é o poder diante da morte? O poder não é capaz de nos dar Ali. um dia a mais de vida, né? Um dia a mais de vida. Então, tirar esses modelos ruins, né? Tivemos uma polêmica agora de uma empresa de cosmético, né? Só falando que falta 1 minuto para a gente poder dar um tempo da oração final, padre. Então vamos tentar, tá bom? Não, se bem que a gente começou mais tarde, né? Agora eu não sei. Não. Acho que deve faltar uns 3 minutos, 4, não sei. A gente não começou às 9, não, isso eu tenho certeza. Verdade. Eu estava preocupada. Ainda não estava. Porque teve essa questão do tempo. Voltou. A gente começou quase 9h05, tá? Mas só para terminar, está tendo uma polêmica a questão de uma empresa de cosmético, né? E o pessoal, para justificar a empresa, dizem assim: mas há muitos pais, né, que não dão testemunho, mães solteiras que são mãe e pai, né? Não justifica. O erro de ninguém, né, justifica uma postura errada. Né? Então, busquemos os santos exemplos. Né? Busquemos os santos exemplos. Quando a leitura dos santos converteu muitos. Santa Edith Stein, Elizabeth da Trindade, Santa Edith Stein mesmo, né? Ela se converteu lendo o livro da vida. Santo Inácio de Loyola, que lembraram aqui nos comentários, ele também se converteu, né, querendo dar um salto a mais na fé, lendo a história dos santos. Né? Então, então, quando a gente lê a vida dos santos, né, das mais diversas vocações, salta em nosso coração aquilo que Santo Agostinho disse: se eles e elas conseguiram, por que não eu? Se São Luís e Santa Zélia conseguiram ser casais santos, por que nós não conseguimos? Se São Padre Pio conseguiu ser um padre santo, por que eu não vou conseguir? Eu também consigo. A mesma matéria. Deus dá graça, né? A mesma matéria que fez ele, me fez também. Então, nós temos que enriquecer o nosso imaginário com isso, e isso ajuda a discernir, né? Isso ajuda a vocação a discernir. Da mesma forma que a gente tem que ingerir alimentos para o corpo, né? Para a gente ter um corpo atlético, não pode sair comendo tanta besteira, né? A gente tem que comer coisas nutritivas. Isso. A nossa alma precisa de alimento espiritual. É a Eucaristia, mas ainda além da Eucaristia, temos também que ler livros edificantes, né? Para que inspire a nossa alma a voos mais altos, né? Sim. O Fulton Sheen diz que só há uma maneira de despertar vocação no coração de um jovem, que falando da vocação sacerdotal, né? Rezando e dando testemunho, né? Uma vocação frutífera, ela vai gerar nos jovens o desejo de ser padre, né? Alguns jovens que eu comecei a acompanhar na direção espiritual, muitos chegam assim com forte desejo de santidade e falam assim: eu quero ser padre.
E eu falo claramente, você quer ser padre porque você me admira ou porque você acha que Deus está te chamando para isso mesmo? Porque não é a única maneira de ser santo, né? E como nós, infelizmente, né, nós temos que vivam claramente. Às vezes nós temos muita santidade escondida no matrimônio, né? Mas porque nós temos poucos casais que vivem claramente, né, que dão esse testemunho claro da santidade no matrimônio, às vezes o jovem, seja homem, né, ou seja mulher, eles acham que a única maneira capaz de alcançar a santidade é no sacerdócio ou na vida religiosa, e não é. Então, nós sabemos que a maioria das pessoas que nos veem aqui são leigos, né? Deem esse testemunho claro que é possível a santidade em família, mas não deem um testemunho de marketing digital de Instagram, né? Olha como a nossa família é bonita, não tem defeito, não tem... isso não, né? Até porque defeito tem muito, né, padre? Isso não, né? Seja sincero nas lutas, né? Não tenta parecer uma coisa que não é, isso não gera resultados, isso não ecoa na eternidade, né? Cristo, ele não escondeu as dores dele para nós, né? Ele chorou, né, quando Lázaro morreu. Ele sentou para descansar, porque ele estava cansado meio-dia, sentou na beirada do poço lá onde ele encontrou com a samaritana. Então, assim, nós que tantas vezes tentamos esconder nossas dores, falhas, defeitos, Jesus não fez. Primeiro que não tinha falha nem defeito, né? Mas os seus cansaços, suas lágrimas, ele não escondeu de nós, né? Do corpo, né? Isso. Tá bom, então. Padre, muito obrigada. Agora eu queria pedir uma oração do senhor pelas nossas famílias, em especial, né? Para que Deus frutifique em nós, assim, oriente, né? Que o Espírito Santo oriente em como devemos orientar os nossos filhos nesse caminho, né? Da descoberta, da vocação de cada um. Pode ser assim? Ótimo. Pode ser. Para aqueles que quiserem também, eu disponibilizei aqui no site da Diocese, está no meu canal no YouTube também, eu preparei um material para ser feito catequese em família, né? O filho estando ou não estando na catequese, vocês podem pegar no site da Diocese. No meu canal no YouTube tem lá um vídeo catequese em família, lá tem um link onde está os temas para baixar, né? Para que vocês estudem e rezem juntos, né? Coisa bem simples, mas que ajuda um pouco, né? Então vamos pedir essa graça ao Senhor, né? São José Maria Escrivá fala que os lares deveriam ser luminosos e alegres, né? Vamos pedir essa graça que os lares católicos sejam luminosos, alegres. Pedir também que surjam santas e numerosas vocações sacerdotais, religiosas, e como aquela oração que o Dom Henrique Soares gostava muito, né? Senhor, que eu empregue a minha vida numa causa que vale a pena. Que eu não perca a minha vida perdido, né, pelas ilusões deste mundo, mas que eu perca a minha vida por uma causa que vale a pena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de todos os santos e santas que foram casados, os santos casais da nossa igreja, São Luís e Santa Zélia Martã, que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe todos os pais e mães que nos acompanham, para que eles saibam educar os filhos na fé, transformando as suas casas em verdadeiras igrejas domésticas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Muito obrigada, Padre. Nada. Muito edificante. Espero que quem acompanha aqui tenha gostado. E estou perguntando aqui, qual o nome do senhor e diocese? É só clicar aqui em cima, eu acho que o meu Instagram aparece também. No ao Padre vivo. Carlos Magno. Padre Carlos Magno, Diocese de Petrópolis. O canal no YouTube é Padre Carlos Magno Ribeiro. Amém. Tá bom? Amém. Obrigada, Muito Padre. Bom. Nada, que é isso. Breve, quem sabe numa próxima live, continuando essa. Se Deus quiser. Um abraço. Fique Obrigada. com Deus. De nada. Eu sou.